Olá pessoal, vamos começar com uma pequena revisãozinha de um conceito importante. Eu não vou revisar juros simples, porque quando nós formos entender a forma dos juros compostos, nós já vamos revisá-lo. Só um detalhe aí em porcentagem ou taxa percentual. Como vocês já devem ter visto, a gente pode escrever a taxa percentual assim, ó, 20% na forma de porcentagem. A gente pode colocar em forma de fração, 20%, ou eu posso escrever em número decimal, né? 0,20. Só relembrando também como é que eu faço uma divisão com denominador 10, denominador 100, qualquer potência de 10. Olha só. Eu tenho 20, na verdade é 20,0, né? A vírgula está aqui, não precisa escrever nesse caso. Então, quando eu estou dividindo por 100, ó, eu tenho 1, 2. Eu vou voltar 1, 2. A vírgula vem parar aqui, ó. Então, fica 0,20. Uma observação que vocês têm que ter, que eu espero que vocês tenham, é que as pessoas ficam acostumadas a trabalhar com 10%, com 20%. Minha caneta começou a travar. Até com 25%, certo? E aí quando alguém pede uma taxa como 5%, tá? As pessoas confundem. Veja só. Se alguém disser para você, ó, a taxa é de 20%, lá na fórmula, o que você vai fazer? Mais. E qual que é a taxa? 20%, né? 20% é 0,2. Né? Opa, faltou o T aqui. Juros simples. Tá. 0,2. Ou seja, você sabe que a taxa de 20% é a mesma coisa que 0,2. Enfim, as pessoas se acostumam com esses números bonitos e aí vão lá. Escrevem 10%, aí colocam 10%, 0,1 ou 0,10. 30%, 0,3. Né? Ou 0,30. 25%, 0,25. Aí você dá, ó, 50%. O que é 50%? 50% é 0,5. Tá? Aí quando você coloca, por exemplo, taxa de 0,5%. E antes de entrar nessa 0,5, tá? Quando você coloca uma taxa de 5%, o que as pessoas vão lá e fazem? Vão lá e colocam 0,5. Ah, mas errou mesmo. 0,5 não é 5%, é 50%, tá? 0,5 na verdade é 0,05%. 5% na verdade é 0,05. E se vocês tiverem uma taxa como essa aqui, ó, 0,25, por exemplo, 25%, esse sinal de porcentagem indica que você tem que fazer 0,25%. Quando você faz essa divisão, 1, 2, 1, 2, a vírgula vem aqui, então eu vou completar com 0. Isso vai ficar 0,0025, né? Teve inclusive uma questão que eu coloquei uma certa pegadinha para vocês. Eu coloquei a taxa de 1,05, porque eu sabia que isso ia dar problema. Eu espero que vocês errem agora comigo do que vocês errarem depois numa questão importante, né? Eu coloquei a taxa de 0,5%, 0,5%, né? O que é isso? Se você fizer de cabeça, você corre o risco de errar, né? Mas isso corresponde a, em números decimais, isso corresponde a 0,005, né? Que nada mais é do que eu ter pego esse 0,5 aí, por cento, né? 0,5%. Fazendo essa divisão aqui, eu vou parar nesta taxa, tá? Só relembrar porque isso realmente é muito importante e acaba pegando várias pessoas desprevenidas aí. Uma coisa é confundir, outra coisa é não saber. A confusão acontece o tempo todo, inclusive comigo, né? Mas não saber como transformar a taxa em perdoável. Só lembrando que é para vocês não errarem isso de novo. Agora vamos para juros compostos.
Juros compostos. Vocês receberam uma apostila bonitinha aí, tá? Devem ter lido, eu espero que tenham lido. E vamos fazer um exemplo da diferença entre juros simples e juros compostos com essa tabelinha aí. Vamos usar como exemplo um capital inicial de R$1.000 a uma taxa de 2% ao mês. Por que R$1.000? Porque eu quero, tá? Se eu estou dando aula, eu uso a taxa, o valor que eu quiser. Se vocês quiserem colocar 100, quiserem colocar 5.000, R$1.000 porque eu quero que aí não fica uns números muito quebrados. Podia ser 100 para facilitar, mas vai ser 1.000. Enfim, vamos lá. Como é que seria isso em juros simples? Ó, o capital, né, é de 1.000, ok? A taxa é de 2%. Lembrando que essa taxa de 2% é a mesma coisa em número decimal que 0,2, que é o valor que a gente vai usar para fazer as contas, tá? Em juros simples, o que acontece em juros simples? Lá, depois de um mês, tá? Depois de um mês, você aplicou R$1.000. Depois de um mês, a uma taxa de 2%, como é que eu faço para saber quanto é que eu tenho? Ó? Qual é o montante depois de aplicar um mês? Ó, montante depois de um mês. O montante é só pegar os R$1.000 que eu tinha aplicado, calcular 2% desses R$1.000, que eu vou ter o total. Né? E somar, né? Não esquece de somar, claro. Ok? Simples assim. E nos juros compostos? Essa primeira parte aqui foi o juro simples. Vamos fazer o mesmo raciocínio para juros compostos. Em juros compostos, ao final de um mês, como é que eu faço para descobrir quanto é que eu teria? Eu apliquei R$1.000 a 2%. Em juros compostos, eu vou pegar os R$1.000, que era o que eu tinha inicialmente, vou calcular 2% de R$1.000. Ih, minha caneta deu defeito aqui. E aí, vou fazer a soma, certo? Vai ter o mesmo valor. São iguais? São só para um período. Quando o período é 1, o juro simples vai ser igual aos juros compostos. Tá, então vamos ver como é que isso fica para o segundo mês. Para o segundo mês, né? O que a gente viu na aula passada? Que no juros simples a gente sempre calcula em cima do capital inicial, certo? Do valor inicial. É sempre em cima desse valor aqui. Por isso que é simples. Então, se eu quiser saber quanto é que eu tenho ao final do segundo mês, para não ter que fazer tudo de novo, eu posso simplesmente pegar, eu devo pegar esses R$1.000, calcular 2% de R$1.000, né? Por quanto tempo? Vezes quanto tempo? Foi 2 meses, então vezes 2. Depois de fazer essas continhas aí, eu tenho R$1.040. Lembrando que a fórmula de juros simples, a fórmula de juros simples é essa. O montante ao final de tantos períodos, vai ser o capital inicial vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Foi exatamente o que a gente fez ali, né? Só que a gente não fez nessa forma resumida aqui, né? A gente fez na forma mais fácil de entender, tá? Mas se eu colocar o 1.000 em evidência, eu vou exatamente para essa fórmula aqui, tá bom? Então, o que muda em juros compostos? O que muda em juros compostos é que, diferente aqui do juros simples, eu tenho que aplicar os juros, a taxa, em cima do valor ao final de cada mês. É por isso que é juros composto, né? É juros composto, é juros em cima de juros. Aqui no juros simples, repare, eu usei no segundo mês, eu peguei o mesmo R$1.000 inicial, tá? Nos juros compostos, não. Ao final do primeiro mês, eu tenho R$1.020. Eu não tenho mais só R$1.000, eu tenho R$1.020. Então, para saber quanto é que eu vou ter no final do segundo mês, eu vou pegar esses R$1.020
que é o que eu tenho agora, calcular os 2% dele, que é o valor que eu tenho, né, para descobrir o novo valor. Então, vai dar R$ 1.040, vírgula alguma coisa. Tranquilo? Bom, eu espero que a escrita esteja funcionando bem aí, porque minha caneta está travando muito, talvez o vídeo esteja ficando ruim. Bom, para os juros compostos, ao final do terceiro mês, quanto é que eu vou ter ao final do terceiro mês? Então, eu vou pegar o que eu tinha lá no segundo mês e vou somar, né, com o percentual de 2% desse valor. Então, 0,2 de 1.040. Fazendo as contas, eu vou ter 1.061,21. Simples assim. Tá? A diferença entre juros simples e juros compostos é basicamente essa aí. Eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio. Repare, no juros simples, você sempre trabalha com esse valor inicial aqui. Ó. A única coisa que vai mudar é que você vai ver quanto tempo você está usando. Ó. Aqui foram 2 meses. Para o terceiro mês, o que eu faria? Eu pegaria os mesmos R$ 1.000, calculava os 2% dos mesmos R$ 1.000 lá do início, né? E a única coisa que muda é que em quanto tempo? Agora não são mais 1 mês ou 2 meses, são 3 meses. Isso é a única coisa que muda em juro simples. Em juros compostos, não. Eu tenho que aplicar os juros em cima do novo valor. Então, ao final do primeiro mês, ó, eu tenho R$ 1.020. É esse valor que eu vou trabalhar agora quando eu for fazer o segundo mês. Ao final do segundo mês, eu tenho um outro valor, certo? E é neste valor agora que eu vou trabalhar para conseguir fazer as contas no terceiro mês. Então, esse é o problema, que você fica recorrente. Você sempre volta no valor, último valor que você tem, para aplicar novamente a taxa. E aí fica mais difícil, né? Enquanto aqui você tem sempre o mesmo valor, tem aquela formulazinha simplesinha, ó, montante para juros simples, capital inicial, vezes 1 mais a taxa, vezes o tempo. Bem simples. Como é que vai ficar essa forma para juros compostos, então? Vamos deduzir a forma para juros compostos. Bom, veja só. Lembrando, juros compostos, a gente sempre aplica a taxa em cima do valor que a gente teve por último, certo? É recorrente. Juros sobre juros. Ah, meu computador tá uma... Então, olha só. Veja, para você descobrir o montante, o que você faz? Né? Montante simples aqui, em um período. Aproveitando esse negócio de período, vocês vão ouvir dizer que juros compostos são maiores do que juros simples. Nem sempre. Como a gente viu ali, ó, passou de um período, no caso o período que a gente está falando é de mês, né? Então passou de um mês, os juros compostos, em um mês, exatamente um mês, eles são iguais. A partir disso, juros compostos são sempre maiores. Só que se você não completar um período, se você aplicar um dinheiro a um regime de juros simples ou a um regime de juros compostos e você não deixar passar um período inteiro, antes de completar esse um período, o juro simples vai ser maior. Tá? Se a gente tivesse em sala de aula, eu mostrava gráfico para vocês, etc. Mas aqui o vídeo ficaria muito longo. Então, só lembrar, cuidado, se não completar um período simples, um período inteiro, o juros simples acaba sendo maior. Mas fora isso, passou de um período, os juros compostos vai dar sempre maior. Então vamos lá. Como é que eu faço para calcular o montante? Eu pego o valor inicial que eu tenho, né, e somo com a porcentagem, que é a nossa taxa, desse valor inicial. Fazendo essa soma aqui, eu tenho um montante. Isso é tanto para juros simples quanto para juros compostos. Mas agora, pensando aqui no juros simples, o que acontece no primeiro mês? Olha só, primeiro eu vou simplificar isso aqui, tá? Eu vou colocar o C em evidência, né? Vou multiplicar 1 mais
i. Lembrando que isto aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Se eu aplicar a distributiva, fazer a multiplicação aqui, eu volto para o que eu tinha aqui antes. Só que isto aqui é mais prático. Tá? Isso aqui é mais prático. Simples assim. Então vamos lá. Isto aqui é ao final de um período. Né? Eu fiz isso uma vez. Esse é o meu primeiro montante. E se eu for para o segundo montante? Né? E se eu for para o segundo mês? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tinha... Ó, isso aqui é o 1, né? Eu vou pegar o que eu tinha lá no mês 1. Meu novo capital inicial é o montante que eu tinha depois do primeiro mês. Eu vou pegar este primeiro montante, vou aplicar a taxa nele, e aí eu tenho o valor. Simples assim. Ó, colocando na fórmula bonitinha, eu vou ter M1 vezes 1 mais I. Não é? Ó. Coloquei o M1 em evidência de novo. Opa, mas peraí. Quem é M1? A gente não tinha visto que M1 é justamente isso aqui, ó. Então, se eu substituir o M1, eu tenho C1 mais I vezes 1 mais I. Para não deixar assim esse monte de multiplicação, como são a mesma coisa, eu vou colocar C1 mais I ao quadrado. Lembrando que isto aqui é o meu M2. E como é que eu faço para calcular o dinheiro? Lembrando que juros simples é sempre em cima do mês anterior, né? Então, assim, isso aqui é o que eu tenho, é o montante que eu tenho após o segundo mês. Como é que eu faço para calcular o montante no mês 3? Eu vou pegar lá o valor que eu tenho, que é o M2, vou aplicar a taxa em M2 e pronto. Opa, mas isso aqui é a mesma coisa que M2, 1 mais I. Espera aí, M2 a gente não sabe que é exatamente essa coisa aqui, ó. Então, no lugar de M2 eu posso escrever capital inicial. Esse capital inicial é realmente o inicial, é aqueles R$1.000 lá do começo, mais I ao quadrado, isso aqui é M2, ó, isso que eu acabei de escrever, vezes 1 mais I. Opa, mas são coisas iguais se multiplicando. Ó, já estava 2, que multiplica mais uma vez, vai dar C1 mais I ao cubo. Que beleza! Perceberam que tem um padrão? Lembrando que esse aqui é o montante ao final do terceiro período. Ou seja, se você quiser calcular os juros compostos para um período N, para um período T, né, para a quantidade T de períodos, basta você pegar o capital inicial, multiplicar por 1 mais a taxa e elevar ao tempo. Simples assim. Parecia difícil, mas não é. É quase a mesma fórmula de juros simples. Repare que essa aqui é a fórmula para juros compostos. Ficou muito parecida com a fórmula de juros simples, que é essa aqui, ó. Capital inicial, 1 mais I vezes o tempo. Né? Só que esse T aqui, quando ele passa a expoente, tem uma diferença. Vai ficar muito mais difícil de calcular. Vai ficar difícil de fazer essas operações a longo prazo quando você tiver numa prova, por exemplo, e não tiver uma calculadora. Então, né, essa potência aqui diz muita coisa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão ele fica muito longo. Mas eu espero que vocês tenham entendido a diferença de juros simples para juros compostos e tenham percebido que não é difícil, né? Não é difícil entender como eles funcionam. Talvez vocês não consigam deduzir a fórmula na hora que precisar, mas essa é uma fórmula que vale a pena decorar. Ó. Fórmula de juros compostos, é só lembrar que tem potência. Tá? No final das contas, os juros compostos está relacionado com progressão geométrica, onde a razão é essa coisinha aí, esse 1 mais I que a gente tem. Tá bom? No juros simples, a gente não tem a potência, o T está aqui multiplicando. No juros simples eu espero que vocês consigam deduzir ou fazer mesmo sem lembrar da fórmula. Mas essa fórmula dos juros compostos aqui eu recomendo que vocês lembrem. Então, vamos encerrar por aqui e vamos passar para os exercícios.